Hoje teremos a correção de um estudante do terceiro ano que fez 880 pontos e nós vamos estar agora fazendo uma análise detalhada da redação que teve como tema das redes sociais ao Pix, caminhos para a redução dos golpes financeiros no Brasil. Então, esse foi o segundo tema da terceira temporada do Desafio Nota 1000 e eu sou a professora Rosângela Santos e ensino aos alunos da escola Icílio Luiz de Azevedo Soares do terceiro ano do ensino médio e técnico. Então nós vamos analisar agora e eu quero que você fique atento porque sairão dicas bem interessantes para quando você for produzir a sua redação você já evitar determinadas questões, né? Alguns desvios, algumas questões. Então, é interessante que você fique atento que cada cor, né, dessa bolinha aqui que vocês estão vendo é uma competência. Então, a cor rosa está se referindo à competência 1, que tem a ver com a questão dos desvios, né, gramaticais e a estrutura sintática das orações. A competência 2 está na cor verde, a gente vai analisar se a pessoa traz repertórios, né? A competência 3, que é a 3, né? A competência 3, no caso, a gente vai analisar de fato se o estudante traz argumentos, né? Se faz aquela questão da análise, da interpretação correta e dá também sua opinião, né? Em todo o corpo do texto. Na competência 4, a gente vê os mecanismos linguísticos, os elementos coesivos, né? Elementos de referência. Então, a gente percebe se o estudante traz essa variedade nos mecanismos linguísticos, certo? E na competência 5, se ele traz a proposta de intervenção que está na cor roxa. Então, cada cor vai ser analisada. Então, nessa redação, nós vamos observar, a princípio aqui, que na cor verde a estudante já traz um repertório logo de início na introdução, né? Segundo a advogada Isabela Moreira Vilaça, assim como outros meios de pagamento, o Pix pode ser utilizado com fraudes e golpes. Então aqui ela já traz um pouco da questão do tema sobre o Pix, né? Mas o tema também fala das redes sociais, no caso das redes sociais ao Pix. Então, mas ela já traz uma parte aqui do tema. Então, para ela, a advogada, ela cita essa advogada. Nessa perspectiva, essa inovação disruptiva facilitou a vida de diversas pessoas, mas não deixa de ser essencial a atenção aos golpes que podem ocorrer com essa forma de pagamento. Bom, analisando essa primeira parte aqui, a gente vê que ela traz um repertório e ela traz a sua tese, né, bem definida aqui, que ela diz assim, olha, essa inovação disruptiva facilitou a vida de diversas pessoas. Aí ela traz a sua tese, facilitou, né, mas não deixa de ser essencial a atenção aos golpes que podem ocorrer com essa forma de pagamento. Então, ela já traz aqui também a questão dos golpes e da atenção que as pessoas têm que ter. Então, ela já traz um pouco da pré-proposta aqui que as pessoas têm que estar atentas, né, a isso. De certo, com a falta de informação e conhecimento, percebe-se aqui que ela vai trabalhar esses elementos aqui, o argumento sobre a informação e conhecimento adequados, né? No caso que houve um errozinho de concordância, né? Porque informação e conhecimento adequados, né? Cidadãos caem em armadilhas nas redes sociais, como também a falta de atenção. Então ela vai subentende que a proposta dela primeiro vai falar sobre informação e conhecimento e a segunda sobre a falta de atenção, certo? Essa cor rosa está destacando exatamente os desvios. Então, por exemplo, ela aqui, ela repete a palavra, a falta de informação, a falta de atenção. Ela poderia usar um sinônimo, né? Ou ausência, né?
E pagamento também, ela repete aqui a palavra pagamento, ela poderia utilizar outro termo, né? Meios ela usa meios de pagamentos Pix, e no caso, forma de pagamento. Então, forma sei lá, de contratar esse serviço, forma de remunerar esse serviço, entendeu? No caso, nem remunerar não. Forma de quitar esse serviço, né? Então, de certo, com a falta de informação adequadas, né? Informação e conhecimento adequado, cidadãos caem em armadilhas nas redes sociais, como também a falta de atenção dos mesmos deixa-os nessa situação. Então é interessante que ela usa aqui na cor laranja, ela usa diversos mecanismos de referência, né? E elementos coesivos, que são exatamente elementos também que servem para fazer referência a algo ou substituir. Então ela usa bastante, tanto dentro dos parágrafos, pode ver que na cor laranja ela usa dentro dos parágrafos, e ela usa também, eu vou diminuir aqui para você ter uma noção dos elementos de coesão que ela usa entre os parágrafos, né, os dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, né? Então é bem interessante essa variedade, muito, muito boa. Vamos analisar, vamos continuar aqui, eu vou aumentar para poder você visualizar. Então, primeiramente, é a primeira proposta dela, né? Vale ressaltar que a falta de informação, ela cumpre aqui, né? Então, ela cumpre aqui a primeira proposta, a falta de informação adequada é um fator determinante para a persistência de crimes cibernéticos. De acordo com Dinan Networks, 80% dos crimes cibernéticos, aí crimes, ela poderia substituir aqui também, houve uma repetição, cibernéticos, então houve essa repetição desses dois termos aqui, né? Poderia substituir isso. Estão muito mais ligados à engenharia social do que à falha tecnológica. Então, esse A craseado aqui não tem. Mais precisamente, pessoas com menos conhecimento estão mais vulneráveis a cair em fraudes financeiras, tá? Ela botou aqui financeiros, então fraudes, é uma palavra feminina, pede um adjetivo feminino, tá? E esse mais aqui também repetindo, ó, mais precisamente, então, ademais, os golpes financeiros no Brasil encontram terra fértil na falta de atenção dos cidadãos ao usarem suas redes sociais. Então também redes sociais aqui, ela repete aqui e repete aqui embaixo, logo aqui embaixo, né? Como também falta, ela usa muito a palavra falta, então ela usa, né, poderia utilizar outros sinônimos, né? Ausência, poderia até omitir também alguma questão, né? Certo? Então, aí ela cita o segundo repertório, que está em verde aqui, 3 repertórios ela usa de áreas diferentes, bem interessante também, isso é muito bom, né? Então, aqui ela diz o seguinte, na série You the You, da plataforma chamada Netflix, como é um termo também em inglês, poderia estar entre aspas, existe a reflexão sobre o tipo de exposição, ter cuidado nessa palavra que ela talvez botou corretivo, o termo com corretivo na redação não é permitida, né? Você pode zerar. Exposição das redes sociais, então redes sociais, ó. Isso, um elemento de referência aí, né? Conector, acontece a partir da história de um homem, ela vai explicar, né, nessa série, interessante que ela explique bem para que a gente possa entender. Isso acontece a partir da história de um homem obsessivo que utiliza das redes sociais, né, para perseguir quem deseja. Agora, perseguir de que forma, né? Seria interessante detalhar como é essa perseguição, né? Seria para prejudicar a pessoa, no caso, a obsessão dele é por pessoas, né, ou pelos dados, porque no caso teria que ser
essa informação da questão dos dados, né? Mas ela bota, nesse contexto, é notório que a desatenção pode conduzir uma pessoa a um prejuízo financeiro. Bom, então a série eu não conheço, mas aí ela traz esse repertório da série para referência, no caso, trazer a questão da falta de atenção, né? Contudo, eu não usaria contudo, eu usaria portanto, por isso que eu coloquei em rosa aqui, né? Mas é um elemento conector que conecta um parágrafo a outros, porém não é o adequado. Seria um elemento conclusivo. Contudo, é uma oposição de ideias. Faz-se imprescindível que o governo federal, aí a gente já vai ver aqui os 5 elementos, ela usa no caso, o governo federal como agente, desenvolva ações sociais através de palestras direcionadas. Principalmente, teria uma vírgula aqui, principalmente fica entre vírgulas, certo? Então, usar a vírgula, principalmente a adultos de meia idade. A fim, finalidade, né? O terceiro elemento, no caso, o governo federal agente, através de palestras, no caso, o meio, né? Direcionadas a adultos, a fim de informá-los, no caso, desenvolva ações, é a ação, no caso, né? Através de palestras, é o meio, a fim, finalidade, e ela dá um detalhamentozinho aqui, quando ela diz assim, principalmente a adultos de meia idade, isso aqui é um detalhamento que ela dá, certo? A fim de informá-los, certo? Corretamente sobre como proteger suas contas financeiras, aqui ela detalha bem o que é que o governo deve fazer. Além disso, aí ela vem com outros elementos, só que ela não completa, mas ainda bem que ela salvou aqui na primeira parte, da conclusão. Além disso, cabe aos cidadãos, ela cita os cidadãos, né, a atentar-se. Então é bem interessante que ela fala da questão da informação que o governo deve dar e da atenção. Ela volta, ela faz essa retomada do que ela propõe lá no início, né? Então, a falta de atenção, falta de conhecimento e informação. Atentar-se à forma que utilizam suas redes sociais. Então, vírgula, né? Teria uma vírgula aqui, certo? Evitando clicar em links desconhecidos e evadindo, ingerir, eu acho que essa palavra aqui, não sei se é invadindo, acho que não sei se ela quer dizer invadindo, não sei. Eu pensei até que fosse evitando, mas tem evitando aqui, inserir seus dados pessoais em qualquer site, tendo dessa forma o intuito de desviar-se de golpes cibernéticos. Então, olha só, aqui ela usa, no caso, o agente cidadãos, a ação, atentar-se à forma que utiliza suas redes sociais, no caso a ação, evitando clicar em links detalhado, né, detalhamento, e evitando inserir, acho que deve ser evitando, talvez, não sei, seus dados pessoais em qualquer site, tendo dessa forma o intuito, no caso, a finalidade aqui, de desviar-se dos golpes. Aqui nessa segunda parte ela não usa os 5 elementos, né? Na primeira ela usa o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Então ela usa os 5 aqui. Por isso mesmo que, pontuando a redação dela, ela tirou, no caso, no C1, né? Na competência 1 houve muitos desvios, né? Rosa, né? Você vê aí, muitos desvios de concordância, de pontuação. Não houve de acentuação, né? Ela é boa de acentuação, mas houve muita repetição de termos, algumas frases ficaram meio truncadas, precisando de mais detalhamento, né? No C2 ela traz os repertórios, né, variados, muito bom. No C3 ela também faz essa análise, ela consegue fazer a análise pelo menos dos repertórios, ela dá a sua contribuição, ela tem muitos termos aqui, marcadores de sua opinião, né? Quando ela diz que, no caso aqui no primeiro momento, ela diz aqui, né, que não deixa de ser essencial, quando ela diz isso, um marcador de opinião, né? Então, interessante quando ela se posiciona aqui, tá? No C4, ela traz elementos, né? Precisa fazer uma variedade, porque ela repete muito, por exemplo, essa, ela poderia utilizar, né? Dessa forma, certo? Ela poderia fazer outras variantes aqui, certo? Então, mas é interessante que o C4 dela também tá bom. E o C5 ela faz isso na conclusão, quando ela traz os 5 elementos. Então, essa é a redação analisada hoje, que teve 880 pontos.